Boa noite a todos. É com imensa satisfação que abrimos mais uma sessão do programa Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, esta noite dedicado ao grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Eu queria registrar com muita satisfação também a presença entre nós do acadêmico Caio Boschi, titular da cadeira de número 30 desta casa, da professora Regina Almeida, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, grande líder da cultura de Belo Horizonte de Minas Gerais. É com muita alegria que recebemos a nossa conferencista, Luciana Pimenta, e é também com grande satisfação que partilhamos com o público presente nesta noite informações sobre o mês de junho na academia, que é um mês muito intenso, né? Já fizemos aqui algumas sessões no mês de junho, faremos outras até o final do mês. Eu gostaria de destacar, por exemplo, a sessão do dia 14 de junho, quando o professor Caio Junqueira Maciel falará sobre a obra do acadêmico Luiz Gifone. No dia 19, haverá aqui uma mesa com os escritores Jorge Fernando dos Santos e Pacífico Mascarenhas, em torno do livro A Turma da Savassi, que foi recentemente lançado em Belo Horizonte, será relançado aqui, com uma conversa entre os autores Jorge Fernando dos Santos e Pacífico Mascarenhas. Também no mês de junho teremos o professor Fernando José Armando Ribeiro, no dia 28, falando sobre as relações entre direito e literatura. O professor Fernando Armando e a professora Luciana Pimenta, os dois juntos, coordenam o grupo de pesquisa Direito e Literatura na PUC Minas. Registro com alegria também a presença da professora Constância Lima Duarte, e agora faço uma brevíssima apresentação da nossa conferencista, que sempre presenteia esta casa com suas conferências. Ela já falou em 2016 sobre Manuel de Barros, em 2017 sobre Clarice Lispector, e agora, em 2018, fala sobre Fernando Pessoa. Suas conferências são brilhantes, porque são profundas e são belas ao mesmo tempo, né? O que é raro, né? Então, é com grande alegria que a gente recebe a professora aqui, que é professora, filósofa do direito e poeta. A professora Luciana Pimenta é professora no curso de Direito da PUC Minas, doutora em Direito pela PUC Minas, mestre em Filosofia Social e Política pela UFMG, e há alguns anos desenvolve pesquisas no campo do direito e da literatura, conjugadas com estudos filosóficos. Como eu já disse, lidera, ao lado de Fernando Ribeiro, o grupo de pesquisa Direito e Literatura, um olhar para as questões humanas e sociais a partir da literatura na PUC Minas, e é membro da Rede Brasileira Direito e Literatura e do grupo de pesquisa Mulheres em Letras, da UFMG. Luciana Pimenta ainda é autora de livros de poemas, Aprendizagem no Espelho, do ano 2000, Heranças, de 2016, e Morada, de 2017. Sua obra foi objeto de estudo no 9º Colóquio Mulheres em Letras, na Faculdade de Letras da UFMG, em 2017, intitulado Enraizamento Poético em Luciana Pimenta, do qual também participou como escritora convidada, partilhando a mesa com outras escritoras mineiras. Além de professora, preside a Comissão de Educação Jurídica da UAB. Luciana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, esta casa é sua, e eu peço a todos aplausos de boas-vindas. Boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria, né, vir a esta casa, Rogério, né, aceitar, né, os seus convites e a sua hospitalidade sempre incondicional, né, para nos receber aqui, né. Hoje, né, o Rogério já disse, nós vamos conversar sobre Fernando Pessoa, né, Fernando Pessoa e os outros eus, né, poética da alteridade. Os outros eus de Pessoa. De todos os eus de Pessoa, Bernardo Soares é o livro do desassossego do meu coração. Dele, os sentimentos que mais doem, as emoções que mais pungem, são os absurdos, a ânsia das coisas impossíveis,
precisamente porque são impossíveis a saudade do que nunca houve e o desejo do que poderia ter sido. Não é como Álvaro de Campos, de quem se diz, sobretudo, o cansaço. Nem disto, nem daquilo, cansaço, assim mesmo, ele, o cansaço. Em Bernardo Soares, que também poderia, para meu encanto, ser Chico Buarque, não tem descanso, nem nunca terá. Não tem cansaço, nem nunca terá. Não tem limite. Nem é como Alberto Caeiro, que não tem pressa. Pressa de quê? Não tem pressa do sol e a lua. Estão certos. Em Bernardo Soares, não há certeza, nenhuma certeza. Só correnteza é o que há. Nem como Ricardo Reis, que me manda seguir meu destino, regar minhas plantas e amar minhas rosas, que o resto é sombra de árvores alheias. E ama o que, por ver, deixará um dia de ver. Bernardo Soares me faz amar sem ver. Para além do que é meu, e sem acreditar, sem tocar. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário para ter sonhos, me ensina Bernardo Soares, por dentro, por baixo da palavra. No ponto supremo da abstenção sonhadora, os sentidos se mesclam, os sentimentos se extravasam, as ideias se penetram. Assim como as cores e os sons sabem uns aos outros, as coisas mais concretas sabem as mais abstratas, e as abstratas as concretas. Quebram-se os laços que, ao mesmo tempo que ligam tudo, separam tudo, isolando cada elemento. Tudo se funde e confunde no rastro dessa estrada de poesia. Dos muitos eus de Pessoa, Bernardo Soares me dá ar e asas. Eu vou. Começo dialogando poeticamente com Fernando Pessoa. Se o faço é para marcar um lugar de fala, falo na condição de poeta e leitora. Amante de Pessoa desde há muito, e não na condição de quem o tenha por objeto de estudo. A poesia, em mim e para mim, é sempre fruição. Mas ouso fazer algumas considerações, seguindo a trama do seu sentir e pensar poético-filosóficos. Ressalto, antes de caminhar entre os muitos eus de Pessoa, que aqui estamos em razão dos 130 anos de nascimento de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernando Pessoa, nascido aos 13 de junho de 1888, em Lisboa, tendo falecido em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos. Esse o marco por detrás dessa palestra promovida pela Academia Mineira de Letras nesse programa crucial que é a Universidade Livre, que abre as portas da academia aos cidadãos mineiros. Para além do nome, Fernando Pessoa, entretanto, todos nós, leitores mais ou menos avançados da obra do poeta, já ouvimos falar de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, personalidades criadas por Fernando Pessoa, conhecidas como heterônimos, que assinam cada qual suas próprias obras. Estudos indicam que Fernando Pessoa teria assinado textos com cerca de 70 nomes diferentes. Alguns consideram que todos esses seriam heterônimos de Pessoa. Outros afirmam que seus heterônimos se resumem a 3: Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, porque apenas para estes, o poeta teria criado uma biografia e identidades próprias. Bernardo Soares, por sua vez, seria considerado um semi-heterônimo, na medida em que sua personalidade apresenta características muito semelhantes às de Fernando Pessoa, confundíveis com a do próprio escritor. Numa carta a Adolfo Casais Monteiro, também poeta português, nascido da cidade do Porto em 1908 e falecido em São Paulo em 1972, carta que se tornou conhecida como Carta sobre a Gênese dos Heterônimos, Pessoa cria os heterônimos com nomes, personalidades, mundos de vida de cada um e as relações que estabelecem entre si. O mestre é a figura de Alberto Caeiro, a figura central da trama heteronímica, criada pelo poeta, a quem Ricardo Reis, Álvaro de Campos e o próprio Fernando Pessoa chamam de mestre, e que fica grafado no tom e no estilo da escrita desse heterônimo.
Caeiro nasce em Lisboa, em 1989, e morre em 1915, com a mesma idade de Mário de Sá Carneiro, grande amigo de Pessoa. Não é estudado, não exerce qualquer profissão. Era frágil fisicamente, o que levou a morrer de tuberculose, numa vida simples do campo. O importante poema de Caeiro está em O Guardador de Rebanhos, que é o poema 28. Sou guardador de rebanhos. Sou guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la, e comer fruto e saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei da verdade e sou feliz. Esse poema, publicado pela primeira vez em 1925, é um soneto, com 14 versos que obedece a um princípio de simetria, sendo considerado um poema síntese do ciclo do primeiro heterônimo, Alberto Caeiro. Mesmo não obedecendo a um princípio rítmico, o octossílabo do primeiro verso se repete no último, sendo ambos momentos afirmativos do poema. Sou um guardador de rebanhos, sei da verdade e sou feliz. Alberto Caeiro é, assim, o poeta mestre, que aborda uma espécie de ciência das sensações e aspira à felicidade. Uma espécie de equivalente dos filósofos da antiguidade, como Parmênides e Lucrécio, em cujos textos ciência, filosofia, poesia comungam da mesma realidade. Em outra passagem, abro aspas, vou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse, como dar-me o sol de fora. Fecho aspas. Fernando Cabral Martins, ao comentar essa passagem de Caeiro, assim a sintetiza. Este não é um poeta fingidor. É feito de inspiração pura, escapa a todo raciocínio, a toda instrumentalização. No interior da heteronímia, ele é o outro absoluto. Seguindo a carta sobre a gênese dos heterônimos, depois de Caeiro, surge seu discípulo Ricardo Reis, e logo a seguir, Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasce em 15 de outubro de 1890, em Tavira, dia do aniversário de Nietzsche. Estuda em Lisboa, onde aprende latim, depois vai estudar engenharia mecânica e naval na Escócia. Quando regressa da Escócia, faz um passeio a Ribatejo, onde morava Caeiro, e conhece aquele que passa a ser seu mestre. Depois parte para Londres, onde escreve Ode Triunfal. Álvaro de Campos torna-se uma figura sempre visível. É o único, além de Pessoa, que aparece em jornais, em especial no Orfeu. É considerado um poeta associado ao modernismo, em razão de sua poesia sensacionista, integrando o assim chamado movimento sensacionista. Dele, o famoso Tabacaria, considerado por muitos um dos mais belos poemas de Fernando Pessoa, que eu serei aqui obrigada a mutilar, em parte. Todos que conhecem sabem que é um poema enorme. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é, e se soubesse, quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, como o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela de meus nervos,
e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela, das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso em nada, penso em tanta coisa, e tantos que pensam ser a mesma coisa, que pode haver tantos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações, e a consciência que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me atrás da cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria. Metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço, o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou de adeus, gritou-lhe, adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Quanto a Ricardo Reis, este é considerado o heterônimo de feição mais clássica. Nascido na cidade do Porto, educado por jesuítas, é médico por profissão e vive no Brasil desde 1919, para onde se expatriou espontaneamente. É discípulo direto de Caieiro, sendo o único a quem Caieiro se dirige em seus poemas. Ele é também o intérprete de sua obra, para as quais escreveu prefácios, além de comentários de sua poesia. É considerado heterônimo pessoano, em que o estilo é pátria e identidade. Nele se vê uma dispersão do eu que leva a um nada, uma nadidade, por um lado, e por outro, uma recolocação do sujeito, a partir da ideia de uma multiplicidade. Dele são 2 poemas de que gosto muito. Põe quanto és no mínimo que fazes. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. E assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E segue teu destino. Maria Bethânia cantou, né? Segue teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver, simplesmente. Deixe a dor nas aras como exorto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo, no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensa. Quanto a Bernardo Soares, este surge com o livro do Desassossego, como um diário escrito por ele, narrador, que é um empregado de escritório de um armazém de fazendas, que, em verdade, pouco fala do empregado, pouco fala do comércio. O subtítulo do livro é Livro composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Os textos publicados são assinados pelo próprio Pessoa. Bernardo Soares aparece como narrador. É daí que vem a afirmação de Fernando Cabral Martins de que, no momento em que Bernardo Soares se torna o narrador do livro do Desassossego, em 1928, a vida para a Pessoa torna-se literatura.
Eis o depoimento de Pessoa, abro aspas. A minha vida gira em torno da minha obra literária, fecho aspas. Boa ou má, que seja ou possa ser, tudo o mais tem para mim interesse secundário. É esse o momento em que Fernando Pessoa passa a assumir sua devoção à literatura. Bernardo Soares é uma personagem que se define pelo sonho e, por essa via, torna-se alguém que acaba tecendo o segredo da heteronomia em Pessoa. Ele diz, abro aspas, substituí os meus sonhos a mim próprio, fecho aspas, e ainda, abro aspas, o mais alto grau do sonho é quando, criado um grupo de personagens, vivemos todas elas ao mesmo tempo. Somos todas essas almas conjunta e interativamente, fecho aspas. Na carta sobre a gênese dos heterônimos, Fernando Pessoa afirma: é um semi-heterônimo porque, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo que o raciocínio dá de tênue à minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual. Fecho aspas. Numa síntese, Caeiro é o poeta bucólico que filosofa, Álvaro de Campos, o decadente, futurista e metafísico, Ricardo Reis, tanto epicurista quanto estoico, numa segunda fase. Os outros heterônimos menores são como o filósofo neopagão Antônio Moura, Rafael Baldaia, astrólogo e ocultista. Nessa trama é que ecoa a autopsicografia de Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio da corda que se chama coração. O que dizer desse sistema heteronímico, agora que passamos um pouquinho por cada um dos heterônimos de Pessoa? Do ponto de vista da literatura, o sistema heteronímico de Pessoa insere, para além das clássicas figuras do autor e do personagem, a figura do personagem-autor, que amplia o campo do poder, tudo dizer, da literatura. Do ponto de vista da ética, eis aí a questão da alteridade. Mas do que falamos quando falamos de alteridade? Aqui caminho com Derrida, o filósofo da desconstrução. A alteridade radical do outro é irredutível ao mesmo, ou ao que ele chamará, nos últimos textos, de uma ipseidade. Enquanto imagem, o outro nos olha, e esse outro excede a interiorização que dele tentamos realizar, pois a parte que é a imagem excede o todo que seria o eu. Por ser totalmente outro, é que a imagem do outro não se deixa nunca delimitar dentro de um espaço homogêneo, implicando sempre uma fratura inelutável. A imagem é vidente, mais do que visível. A imagem nos olha. Essa inversão da dissimetria, que não pode ser interiorizada, senão excedendo, fraturando, ferindo, lesando, traumatizando a interioridade, que ela habita ou que a acolhe, segundo a hospitalidade, o amor, a amizade. Uma ética da alteridade é, pois, uma ética da hospitalidade, uma ética da amizade, uma ética da diferença, uma ética do amor. Esse é o texto. Eu tenho vindo a essa casa e, muito em função dessa minha proximidade com meus estudos de Derrida, eu me sinto sempre na obrigação de falar a partir do texto, porque sinto que o texto é um compromisso ético que a gente estabelece com o outro também, né? E o Derrida trabalha essa construção do texto sempre partindo do pressuposto de que se instala uma dupla ausência, né, em todo o texto. Quando eu estou escrevendo, né, estão ausentes meus leitores, né? Quando eles estão lendo, né, estou eu ausente. E nisso tudo, né,
forma-se a trama que a gente chama do segredo do texto, né, que é, na verdade, o segredo da literatura, né. A literatura guarda um segredo em função, não é o que é escondido e que as pessoas, né, não podem dizer, é o que cada um de nós, enquanto outro do escritor, enquanto leitor, podemos, né, inventar no texto, podemos inserir no texto. E essa é a razão pela qual, nos últimos, né, 4 anos, né, que eu venho trabalhando mais efetivamente com o pensamento do Derrida, eu sempre tenho falado a partir de textos, né, mas hoje eu fiz questão de construir um texto, nem sei se é verdade que eu construí um texto menor, né, porque os poemas são tão longos, eu fui tentando cortar, mas fiz questão de construir um texto um pouco menor, assim, para a gente ter um pouco de tempo para conversar também, né? O momento aqui é para o diálogo, sempre. Não fosse isso, não seria uma palestra sobre alteridade, né? Ou seja, estaria fora da minha própria pauta. Então, eu queria falar um pouquinho, antes, né, de abrir para esse diálogo, sobre algumas coisas que, na verdade, portam a minha reflexão sobre essa questão da alteridade, né? Primeiro, eu queria comentar um pouco sobre os textos que eu utilizei para montar o texto, né? Em termos de estudos mais teóricos, esse texto, que é muito recente, né, do Fernando Cabral Martins, Introdução ao Estudo de Fernando Pessoa, é um excelente livro para quem quer conhecer todos esses, né, heterônimos, né, e passar aí, né, vasculhando por suas biografias, etc. E tal. É um livro do ano passado, né, de 2017, um texto bem recente e bastante recomendável, digamos assim, né. Essa obra, na verdade, Quando Fui Outro, uma coleção que o Rufato, né, o Luiz Rufato, montou também ano passado, né, um texto bem recente. O que essa obra tem de interessante que eu considero em relação a outras coletâneas que eu tenho, inclusive, né, de poemas do Fernando Pessoa? Ela tem a carta dos heterônimos, né, essa carta onde o Fernando Pessoa explica, que não é uma carta que está publicada em muitos textos, né, eu, pelo menos, não conhecia. Eu tenho outras coletâneas de poemas do Fernando Pessoa, e não tenho essa carta. A carta está aqui, na íntegra, onde ele vai explicando, né, tem um pedacinho aqui que dá até para fazer a leitura rápida, né, só para a gente conhecer nas palavras do próprio Pessoa, né. Ele diz assim, ele explica, né, o momento em que ele vai criando cada um dos heterônimos e como que ele fez isso, né. Ele diz assim, vou ler para vocês um pedacinho só. Chama-se A Gênese dos Heterônimos, né. Ele está respondendo, na verdade, a uma carta que lhe foi, né, remetida, indagando sobre essa criação, né. E aí, ele diz, deixa eu pegar só a parte direta dos heterônimos, que acho que fica... ele diz assim... Aqui. Quando foi da publicação de Orfeu, foi preciso, à última hora, arranjar qualquer coisa para completar o número de páginas. Sugeri, então, ao Sá Carneiro que fizesse um poema antigo, de Álvaro de Campos, um poema como o de Álvaro de Campos, seria antes de ter conhecido Caeiro, né, e ter caído sob sua influência. E assim fiz o opiário em que tentei dar todas as tendências latentes de Álvaro de Campos, conforme haviam, né, de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer traço de contato com seu mestre Caeiro, né. Ele vai explicando essa trama, né, de montagem, né. Antes disso, ele diz, né, aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir, instintiva e subconscientemente, uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis, latente, descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já ouvia, e de repente, em uma derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Então, ele vai explicando o seu processo mesmo, né, de criação dos heterônimos. Então, a carta está publicada aqui afora, né, tantos outros poemas, né, muito bonitos. A seleção do Rufato é muito bela, né, na verdade. É um livro da Alfaglaba que saiu ano passado também, né. Esse é o clássico livro, né, do Desassossego, que acompanha qualquer desassossegado, né, na poesia. E é, de fato, né, o texto mais literário do Fernando Pessoa, né, daí porque se associa em função dessa criação, né, do narrador, Bernardo Soares, se associa a sua relação com a literatura mais enfaticamente nessa obra, né, o livro do Desassossego, que conheço da fala de muita gente ser o livro favorito do Pessoa, né, o que é um livro super denso, né, na verdade, né. Eu gosto muito, né, falei aqui, né, o meu texto inaugural é de abertura com esse diálogo, né. Gosto disso por causa dessa relação com a literatura mesmo, né, a literatura que eu também leio
a partir, né, dessa ideia de uma instituição que tudo pode dizer, né, que é uma tese do Derrida naquela obra Essa Estranha Instituição Chamada Literatura, né, me parece que abre toda essa possibilidade de reinvenção do mundo a partir dessa alteridade da própria realidade, né? Literatura é ficção como o outro do real, né? Então a literatura é em si mesma, né? E está em si mesma instalada, né? Como lugar e espaço de alteridade, né? Daí porque Blanchot vai falar da outra noite, né? E alguns outros filósofos vão sempre se reportar, né, como essa instância outra, mas que é sempre essa abertura, né, a uma outra realidade que acolhe o outro, que acolhe a diferença, né, que acolhe, né, alternativas. Aliás, a gente está num cenário no Brasil tão carente de alternativas que a gente precisa ampliar a nossa relação amorosa, né, com a literatura como forma de criar um outro, né, do nosso real. Né. E esse é um livro que inspira o título que eu dei, né, para a palestra, O Eu Profundo e os Outros Eus. Esse, na verdade, é o meu primeiro texto meu mesmo, daquele assim que você vai à livraria e compra e diz assim, esse, né, eu estou comprando. Esse é um livro que eu me dei de presente na década de 90. Né, então, e ele é uma coletânea interessante também, porque ele elege os poemas do Fernando Pessoa, né, assumidos em si mesmo, e depois faz o desdobramento com os heterônimos. Né, então, também são coleções interessantes. Bom, mas por que eu escolhi falar, né, dessa questão dos outros eus e uma poética, né, da alteridade? Primeiro, eu estou fazendo uma brincadeira, né, que talvez não me fosse possível, né, poética, né, se eu for a matriz poiesis da palavra. Né? Mas, como a gente está falando em português, né, a poética me permite fazer essa quebra e eu pensar que o pó é tanto estrada, né, e a ética é esse ethos do qual falamos sempre que falamos, né, e que instalamos esse espaço de alteridade. Mas, na verdade, a minha insistência aqui é pelo seguinte, nós conhecemos mais de ética relacionada à ideia do dever, e aí, por exemplo, eu me refiro, né, a Kant, talvez o papa, né, de uma ética do dever, né, e menos de uma ética do amor, menos de uma ética da alteridade, né, menos de uma ética da diferença. E aí é a minha insistência mesmo, né, poético-filosófica, de pensar uma ética amorosa, né, de pensar uma ética da alteridade. Né. Acho que esse é um caminho ético extremamente mais interessante do que uma ética do dever absoluto, né, no sentido do rigor a priorístico que nos define como seres racionais, né, e nos despreza as condições sensíveis. Né. Essa é uma situação que nos coloca em diversas angústias no mundo da vida, né, quando nos pensamos nesse ser, a começar pela aniquilação do outro, né, aniquilação do diferente ou daquele que não responde pela via da razão. Né. Então, eu queria, com a poesia de Pessoa, chamar a atenção para uma discussão que é extremamente filosófica, é política, né, é do mundo da vida, né, que é a discussão sobre o que tratamos por ética, né, o que é ética para nós. Né. Na verdade, a mim parece que a ética transcende esse lugar de uma discussão estrita sobre o dever. É claro que ela se põe também aí, mas ela se põe aí depois de ter se posto na minha responsabilidade para com o outro, e não por um dever a priorístico. Então, eu quero trazer o outro para a cena, né, primária da discussão ética. E aí eu sinto, né, eu nem vou dizer eu penso, porque isso em mim acontece pela via dos sentidos mesmo, eu sinto que Fernando Pessoa é alguém que nos presenteia com uma poética da alteridade, na medida em que ele próprio abre mão de si, cedendo espaço a essa diferença, na incorporação desses heterônimos em toda a sua obra. Talvez, e aí as razões pelas quais ele faz isso psicanaliticamente podem ser muitas, mas o fato é que, enquanto feito, ele nos presenteia com um acervo de outros, de uma pluralidade, de uma multiplicidade que nos coloca inevitavelmente diante da diferença, em Derrida, da différance. E essa diferença é, de fato, uma condição única e singular para a gente pensar ética, pelo menos uma ética da alteridade. Então, essa questão da alteridade é essa questão do outro, de uma forma incondicional e absoluta. Eu tenho dito sempre, e traduzindo isso de uma maneira muito simplificada, essa é a palavra mesmo, ou é a maneira de dizermos o amor, mas não o amor nessa relação de uma espécie de projeção de nós mesmos no outro,
não aquele amor que espera o reflexo nosso, né, no outro, mas um amor que acolhe, né, um amor que recebe, né. A ideia de uma hospitalidade incondicional, em Derrida, que jamais é possível nas relações, por exemplo, do direito, estritamente normativas, né. O direito não dá conta da hospitalidade incondicional, né. Essa hospitalidade é uma hospitalidade amorosa, né. Só o amor dá conta, né, dessa hospitalidade. Então, assim, eu tenho, de fato, começado a trabalhar mais sistematicamente com a ideia de uma ética do amor, né, de uma ética da alteridade, de uma poética amorosa, e trabalhado muito nessa ideia de que nós estamos no mundo numa teia, né, numa grande teia. Esses dias, numa discussão de um grupo de pesquisa com o professor Willy Santiago, que tem trabalhado muito também a questão de um direito erótico, poético e tal, eu disse para ele, a minha próxima obra vai ser teologia, né, ou seja, a nossa teologia instalada, né, numa ética amorosa, né. Então, já estou divulgando de antemão meu próximo projeto teórico, né, é a ideia de uma teia. De fato, a mim parece que é a metáfora mais bonita para nos pensarmos no mundo. Estamos diante de uma grande teia que nos enlaça a todos, tempo e espaço, e todas as nossas ações repercutem uns nos outros. E essa lógica só pode ser sentida e pensada pela via de uma ética, da alteridade, né. E aí, com isso... cadê o Guto? Vamos ouvir, Guto, o poema, o último poema das Muitas Almas, né. Eu trouxe um na voz, né, para fugir da minha voz, né. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce, não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem, diverso, móbil e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo, como páginas, meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei que senti, releio e digo: fui eu? Deus sabe, porque o escreveu. É isso. E aí, vamos conversar, né? O momento é para isso. O microfone está à disposição. Quem quer aí lançar umas provocações poéticas, pessoenses, éticas, né? Caio Bosque. Só para iniciar, então, esse diálogo, esta provocação, mas não sem antes louvar e mais do que isso, agradecer, né, essa tão poética lição que acabou de nos conferir, nos brindar. Eu não quero fazer um jogo de palavras, mas das suas observações em relação à poética, né, a alteridade está muito bem explicitada, muito bem dita, mas eu perguntaria, e a ética em pessoa? Porque a alteridade ele próprio constrói, né? Ou as alteridades, os heterônimos, como foi muito bem explanada, a gênese desses heterônimos. Mas a ética, e particularmente numa faceta que a professora explorou muito, uma ética amorosa. O poeta tem consciência e ele exprime efetivamente essa ética amorosa na alteridade? Onde é que na poesia dele a gente pode encontrar isso de maneira muito explícita, não é? Já que
ao trabalhar com a alteridade como uma espécie de pilar da sua produção, ele não é que não contemple o amor, não é? Mas essa sinonímia, não sei, e é isso que estou pedindo que explore um pouco mais, não é que seja uma sinonímia tão perfeita assim. É uma provocação. Obrigada, professor Caio. Bom, a minha leitura é que a gente não vai encontrar essa síntese final que eu estabeleci aqui em relação à ideia de uma poética amorosa em pessoa no sentido direto, né? Isso só pode ser visto, a meu sentir, quando a gente pensa esse desdobramento heteronímico como própria expressão dessa poética amorosa, no sentido de você pensar o amor a partir de uma realidade que não nutre a si mesmo, mas que se abre ao outro. Porque se a gente pensa a história de Pessoa com Ofélia, mal sucedido, noivados, né, por 2 vezes tentado, né, e todo o fracasso da vida amorosa de Pessoa, no sentido daquilo que, né, comumente chamamos de êxito e fracasso, né, nós vamos entender que ele não tem essa expressividade, de fato, né, amorosa. As suas relações dessa ordem são ditas mal sucedidas, né? Mas aí, né, os próprios juízos de valor que a gente usa aqui, né, em relação a isso, estão diante de uma ideia de que a gente tivesse que ter êxito, né, ou consumar essas relações, né, ou seja, a gente já vai numa pauta onde a gente estabelece uma pré-compreensão de que, né, supostamente uma relação amorosa se dá do ponto de vista da consumação de uma relação bem exitosa no campo hetero ou homossexual que o seja, né? Mas a mim parece que a gente pode pensar o amor numa dimensão mais ampla, né? Que é exatamente esse abrir-se à diferença, quando você, de uma certa forma, diminui a própria ideia de quem seja enquanto sujeito, né? Por incrível que pareça, a minha noção aqui é um pouco a de empobrecer, se a gente puder dizer assim, o sujeito que herdamos da modernidade como alguém absolutamente, digamos, senhor de si, né? O sujeito moderno é um sujeito que se define a partir de si mesmo, né? É alguém que não se define pelo outro. E essa, digamos assim, essa cessão de si ao outro, qualquer que seja essa forma, seja em si já uma expressão amorosa, né? Então, eu leio uma existência, né, digamos, de uma experiência amorosa em pessoa, na própria multiplicação dos seus eus, que em última instância só são possíveis porque ele diminui a si mesmo, pessoa, né, e multiplica-se, né, nos outros eus. Mas é claro que eu não estou fazendo uma leitura do amor, né, como um amor convencional, né? Aliás, tem um poema que diz, né, amor é uma palavra muito empoeirada, né? A gente precisa revisitar essa palavra, né? Então, sob esse aspecto, eu acho que é possível ler, né, a ideia de um amor, de uma ética amorosa, como um sujeito que está, né, numa cena, né, digamos, de abertura à alteridade, não nisso estabelecido uma relação propriamente bem-sucedida, né, com uniões bem-sucedidas, mas do próprio estar no mundo. É porque o estar no mundo é de uma finitude absurda, né? Então, assim, no final das contas, assumir o significado radicalizado dessa finitude, abrindo-se ao outro, né? Acho que isso está em pessoa, independente de encontrarmos o êxito aí das suas experiências amorosas, né? Mas é uma boa provocação, né, professor? É porque a alteridade em si, ela contém a noção de amor, né? É implícito, ou não? Sim, e aí, sob essa colocação que o senhor Entender faz... o outro é uma relação amorosa. Sim, mas quando o senhor diz a alteridade em si contempla a dimensão amorosa, então nós já estamos constatando que há em pessoa essa dimensão, porque a alteridade está lá, né? Acho que eu entendi a sua pergunta dizendo, olha, a dimensão da alteridade está posta, a gente consegue ver, né, nessa multiplicação dos eus. Mas e o amor? Ora, se a alteridade pressupõe o amor, que é o que eu penso, o amor está lá, nessa alteridade, não é? A mim parece que é isso. É um poeta que nos instiga, né, esse entrecruzamento entre
poesia, literatura e filosofia não está em qualquer obra, né, poética. Assim, a pessoa coloca isso, né, na autoria dos próprios, né, heterônimos, e a gente tem essa dimensão filosófica que vem à tona, né, na discussão da sua própria poesia, né, e também da sua literatura com o Bernardo Soares, né. Isso, Igor. Boa noite, gente. Meu nome é Igor. Bom, a minha também é, de certa forma, uma provocação, professora Luciana. Se a gente poderia pensar essa ética, enfim, essa alteridade que você coloca, de uma abertura para o outro, mas também de uma relação de uma dependência social do outro. E aí eu estou te provocando para pensar, não só com Derrida, mas com a Butler também, a noção de precariedade, né? De uma precariedade enquanto ontologia social que nos atravessa, né? De um eu que depende do outro para existir. Sei lá, dependemos de alguém que, quando nascemos, cuide de nós, para que a gente possa crescer, enfim. Dependo que alguém aqui não tire uma arma e atire na gente para a gente continuar vivo. Ou seja, há uma precariedade que nos atravessa também. E essa precariedade, de certa forma, nos convidaria a uma ética de responsabilidade para com o outro, como pensar essa alteridade, não só numa abertura para o outro, mas na dependência ontológica que temos do outro, nesse sentido. Eu acho que você só reforça, né, a questão, acho que a sua fala verticaliza, Igor, eu te agradeço, né, porque a Butler, como leitora do Derrida, né, expande essa discussão, né, e acaba levando mesmo, né, para esse conceito de precariedade já é da Butler mesmo, né, algo tecido muito por ela, mas instalado a partir dessa instância, né, da alteridade, de uma ética da alteridade, que começa com Levinas, né, assim, de uma certa forma, de uma maneira mais consistente. O Derrida leu Levinas, né, e dialoga muito, mas o Derrida tem algo muito interessante para além, né, do Levinas na ética, que é a instância da animalidade, né. Eu gosto demais disso. Gosto demais por quê? E aí, quando isso vai para a cena da literatura, também me parece muito atraente, porque o Levinas só leva a ética até o humano, né? Então, só a ética na face, né? Na relação dos rostos, né? E o Derrida escreve O Animal que Logo Sou, né? Que é uma obra onde ele instala a possibilidade de nós reconhecermos o animal, né, numa instância ética, né? Ou seja, no final das contas, o outro é outro vivente. E aí, quando a gente expande isso, a gente consegue pensar uma responsabilidade para com o mundo numa totalidade, né? O Kant, por exemplo, recusou que os animais fossem sujeitos de direitos, por óbvio, né? Porque se ele diz que o que dignifica o ser é a razão, é impossível que eu, né, identifique no animal essa mesma instância. O animal não é digno, né, de respeito, por ser um ser de razão, mas por ser um outro cuja linguagem eu sequer acesso, né? O mundo é farto de linguagens, né? O fato de nós não entendermos o que os animais dizem não significa que eles não estão se expressando linguisticamente, né? Ou seja, é na linguagem que o fazem, né? A nossa forma, né, de acesso é que é outra, né? Então, isso também me interessa muito no Derrida, que é a instância da animalidade, ou seja, que expande isso. Mas aí, voltando para... só para fazer essa ponte com o que eu acho interessante na literatura, eu acho que a literatura da animalidade, né, a Marister, lá na Federal, trabalha, né, Maciel, especificamente com esse tema atualmente, é uma literatura que nos convida muito a repensar a sensibilidade, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, do que vem de Kafka para frente, né, como legado dessa literatura da animalidade, embora isso comece muito antes, mas acho que Kafka é um marco muito importante. Então, toda vez que eu leio a Metamorfose, eu sinto um processo vulcânico dentro de mim, nesse sentido de uma reinstalação da sensibilidade, porque o animal está ali posto na literatura como um referente para nós nos devolvermos, né, esse lugar da sensibilidade, e mostrando o próprio déficit da racionalidade, né? Ou seja, o século XX conheceu esse déficit, politicamente, né, historicamente, né? E aí, voltando para Butler, acho que ela faz uma leitura muito interessante do Derrida, expandindo isso para essa lógica de uma precariedade mesmo, que instala mais do que nunca uma noção de responsabilidade, né?
Eu vou, inclusive, falar sobre isso, né? Semana que vem temos um colóquio, né, sobre performatividade na UFMG. O Igor é um dos responsáveis por esse colóquio. Eu estarei lá falando, né, sobre, né, responsabilidade, ética e responsabilidade na Butler, né? E sinto que ela expande muito essa noção do Derrida. E, de fato, o conceito que permite essa expansão é a precariedade. Somos precários. E, nesse sentido, mutuamente dependentes, né, e corresponsáveis uns pelos outros, né? Olha que bonito que é isso. Eu acho isso de uma beleza, né, assim, a gente se perceber responsável pelo outro, no sentido, né, de uma coexistência no mundo enquanto seres viventes, um outro que, né, embora a Butler também esteja, né, numa tônica mais do humano, me parece, mas é um outro que se expande efetivamente para a ordem de todo vivente, né? Assim, acho isso de uma beleza enorme. E eu tenho pensado, toda a minha reflexão ética passa por aí, né? Passa por essa lógica de respeito, e dentro de uma ontologia, de uma, digamos assim, de uma coexistência, de uma reciprocidade. Não é nem a reciprocidade da medida, né? Ou seja, o conceito de reciprocidade ele é muito falho para nós pensarmos as relações, né? Eu nem gosto dele, por exemplo, perto da palavra amor, né? A ideia de que nós, né, devemos esperar do outro algum tipo de reciprocidade nesse sentido de cálculo, né? A medida e o cálculo não estão nessa esfera, né? O cálculo é da ordem do direito. Eu sou do direito, né? Falo isso aos 4 ventos, né? O direito só se opera no cálculo, né? O amor é da ordem do incondicional, né? Ou seja, o incondicional não é da ordem do cálculo, né? E a ética está nesse outro lado, né? Na ordem do não cálculo, né? A gente não pode fazer a medida dessa responsabilidade para nos sentir efetivamente responsáveis, uma vez que a gente identifique essa precariedade instalada, né, como uma condição da nossa finitude, né, do nosso estar no mundo. Quem mais? Luciana, no mapa das suas referências poéticas, no seu sentimento, quem na poesia brasileira você vê dialogando com Fernando Pessoa? A gente tem alguns textos do Drummond que me parecem, né, assim, bastante inspirados, né, nesse diálogo, né, mesmo que não sob a perspectiva estritamente de uma multiplicação do eu, mas acho que essa fecundidade, né, uma poesia fecunda, acho que tem uma presença do Drummond, acho que das minhas leituras, né, acho que é quem eu sinto mais, né, num diálogo mais próximo, assim, né, mas não sei, assim, se a gente tem outros nomes, professor Caio, não sei, né, assim, vamos pensar os elos com a nossa poesia. Alguém faz esse cruzamento aí com poetas entre nós, Fernando Pessoa? Você tem uma aposta nisso, Rogério? Não? De uma leitura? Eu tenho algumas leituras de algumas passagens onde já vi, inclusive, comentários associativos do Drummond. O próprio Fernando Martins tem um momento que faz uma associação, me parece que com o Drummond também. Mas não tenho, assim, uma leitura para fazer essa relação própria, não. Vamos fazer uma última leitura? Vamos encerrar com a professora lendo um poema de escolha dela, do Pessoa. Sim. Acho que esse poema nos conecta com uma característica do nosso tempo, que é a velocidade, né? Um terror, né? E o poema se chama Para Sentir a Delícia e o Terror da Velocidade. Para sentir a delícia e o terror da velocidade, não preciso de automóveis velozes, nem de comboios expressos. Basta-me um carro elétrico e a espantosa faculdade de abstração que tenho e cultivo. Um carro elétrico em marcha, eu sei, por uma atitude constante e instantânea de análise, separar a ideia de carro da ideia de velocidade, separá-las de todos até serem coisas reais diversas. Alteridade. Depois posso sentir-me seguindo, não dentro do carro, mas dentro da mera velocidade dele. E cansado, se acaso quero o delírio da velocidade enorme, posso transportar a ideia para o puro imitar da velocidade, e a meu bom prazer
aumentá-la ou diminuí-la, alargá-la para além de todas as velocidades possíveis de veículos comboios. Correr riscos reais, além de me apavorar, não é por medo que eu sinta excessivamente, perturba minha perfeita atenção às minhas sensações, o que me incomoda e despersonaliza. Nunca vou aonde há risco. Tenho medo e tédio dos perigos. Um poente é um fenômeno intelectual. Vou ler mais uma, né, para não terminar num tédio, né, assim. Isto, dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo, não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Esses dois últimos poemas nos conectam com uma outra questão que eu acho muito interessante nessa relação que a literatura, né, nos abraça, que é essa discussão sobre real e ficção, né? Realidade e ficção é um tema fantástico para a gente entender a muito tênue linha entre uma coisa e outra, né? Na verdade, a gente instala a todo instante, né, outras possibilidades do real, né? O tema da alteridade é um tema em relação ao próprio real, né? E isso fica cada dia mais evidente no mundo, né, onde vivemos, porque, por exemplo, né, quando instalamos essas instâncias ditas virtuais, a gente se esforçava por separar, né, o que é virtual do que é real e dizer que as coisas, né, não são ali reais, né, mas elas todas horas, né, a todos os instantes, batem no nosso rosto dizendo, né, da realidade, né, que elas assumem, né, e que nós atribuímos a elas, né, nessa mesma instância. No final das contas, né, tudo no campo da palavra, né, da imagem, né, e da montagem que estabelecemos do mundo, né, com os riscos que corremos em torno disso, né, o que é a mais pura verdade, né, com todo o problema que há nessa palavra, verdade, né, porque também ela é um problema na relação realidade-ficção. A verdade? Qual verdade? Nós inventamos o mundo, né? Se inventamos o mundo, né? O mundo é uma criação nossa, né? O mundo, conceitualmente falando, esse, né, dado cultural, né, que nos instala, né, e que nós chamamos de real, né, e que está tão, né, convivente com todas essas outras experiências do real, né? Esse tema da realidade-ficção, né, que é muito da literatura, ele é muito atrativo, muito atraente, né? Assim, eu gosto muito também. Muito bem. Obrigada, gente.